O Supremo é um tribunal desmoralizado. Tá aí a pesquisa. No cenário de segundo turno, a gente tem Flávio Bolsonaro com 48%, Lula com 45%. Pois 70% da população acredita que os ministros do STF são corruptos. O Supremo é um tribunal desmoralizado, afirma o jornalista de esquerda militante do UOL, Walter Maierovitch. O que será que está acontecendo com esses jornalistas, hein? Até dias atrás, eles passavam pano para todos os desmandos e crimes cometidos pelos juízes do STF e agora estão atacando não só o Supremo, mas também o governo federal. O que será que aconteceu? Será que acabou a verba ou será que eles estão com medo de alguma coisa? E tem mais, Donald Trump disse que os ministros do STF atuam com viés político. Quem poderia imaginar? Preciso Donald Trump falar isso? Claro que não, né? Todo mundo sabia, inclusive esses jornalistas que hoje estão atacando o STF. Não se sabe o porquê, talvez estavam sendo pagos para falar bem dias atrás, vai saber, né? E nas pesquisas eleitorais, Flávio Bolsonaro começa a aparecer na frente em todas elas. Daí você me pergunta, Pablo, agora você acredita em pesquisa? Não. Mas é sobre isso que eu falarei nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Pablo Sonati. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E se quiser, deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso que está acontecendo. O que aconteceu com os jornalistas? Por que agora eles estão atacando o STF, o governo federal e as pesquisas? Você acredita nelas? Vamos começar aqui com o vídeo do Walter Maierovitch, soltou as frangas, hein? O que tá acontecendo? Eles estão descendo o pau nos ministros do STF. Perderam medo? Vai saber, né? E a empulhação que fez o Supremo ninguém pode engolir. O Supremo é um tribunal desmoralizado. Tá aí a pesquisa. E a cada momento se desmoraliza muito mais. Como o Supremo tinha que examinar. Agora, examinou dizendo muitas vezes, não, isso é questão interna. Como é questão interna? Está em jogo algo importantíssimo. Eu sei muito bem disso, porque em quase tudo eu fui minoria na minha vida. Tá? Tudo, minoria, represento minorias, sou minoria. E aí? E os direitos dessas minorias? Não pode. E aí tem o quê? Na representação parlamentar, o poder é do povo, exercita por seus representantes. Os representantes formam maioria e tem a minoria que não pode ser excluída. Tem um direito de minoria? Tem um direito de minoria. Está regrada no regimento? Está regrada. O precisa de assinaturas? Precisa. Tinham as assinaturas? Tinham as assinaturas. O Alcolumbre botou na gaveta. Por que ele botou na gaveta? Por um mero arbítrio. Foi arbitrário, abusivo, teve abuso. Ora, isso não quer dizer que se está defendendo o bolsonarista, longe disso, que se está defendendo o governo, longe disso. Não, nós estamos defendendo o Estado de Direito, o Estado das leis. E a empulhação que fez o Supremo ninguém pode engolir. O Supremo é um tribunal desmoralizado. Está aí a pesquisa. E a cada momento se desmoraliza muito mais. Como bem disse anteriormente a professora Lara. Ela disse o seguinte, eu vou aqui jogar um exemplo. Tem teto constitucional? Tem teto constitucional. Quem pode mudar o teto constitucional é o Congresso Nacional, não é o Supremo. O que fez o Supremo na véspera? Na véspera, mudou o teto constitucional para o quê? Para se ganhar mais. Se estabeleceu o quê? Algo que eles não podiam fazer, isso é da competência do Congresso. E falaram isso são disposições transitórias. Quer embuste maior do que isso? Disposições transitórias de quem não pode dispor. Ora, Fabiola, na véspera já fizeram desculpe a expressão forte, uma obrada. Na véspera, passaram, cuspiram na Constituição, ultrapassaram um teto e ontem fizeram a empulhação e com o Gilmar na posição de varão de Plutarco. Ele é o varão de Plutarco, ele diz como é que é o comportamento dos juízes. O senhor, mirem nele e vejam o que sai. Chega, né, Fabiola? Olha, o que está acontecendo com esses jornalistas, no caso ali o colunista do UOL, a gente tenta entender como que é, né? A gente sabe que jornalista pagando eles falam até a verdade, mas por que eles mudaram radicalmente de posição agora, justamente quando o Donald Trump está nos Estados Unidos capturando Maduro, jogando bomba na cabeça do Khamenei e provavelmente derrubando o regime de Cuba também? O que será que aconteceu? Será que estão sendo pressionados? Porque não pode do dia para a noite, do nada, os caras mudar tanto assim. Eles passavam
pano para todos os arbítrios, todos os crimes cometidos por Alexandre de Moraes. Será o quê? Olha, é o seguinte, o governo vai mudar. O sistema está mandando mudar as coisas na América Latina, não só no Brasil, mas na América Latina. Então, a mídia, a única coisa que ela faz é repercutir o que está sendo mandado para ela. Assim como as pesquisas também. Daí você me pergunta, Pablo, você acredita nas pesquisas? Não, mas as pesquisas são como os jornalistas. Eles apontam a direção em que o sistema maior, envolvendo os Estados Unidos principalmente, está apontando. Vai ter que ir por aqui. Então os jornalistas começam a seguir as ordens e as pesquisas, consequentemente, essas que eu não acredito, começam a dar os mesmos resultados das indignações dos jornalistas. É muito fácil até, né? Se você pega toda a mídia batendo num candidato, mostrando corrupção e tudo mais, até manipula a população. A gente sabe o que aconteceu em 2022. Falaram que Bolsonaro tinha matado 700 mil pessoas por causa da pandemia, mas ninguém culpou aquele chinês lazarento, Xi Jinping, que soltou o vírus na China e prendeu jornalistas chineses que denunciavam, e o médico que descobriu o vírus, que estava se espalhando, morreu. Então eles culpam o Donald Trump, a esquerda culpa o Donald Trump e o Bolsonaro, mas não abre a boca de carniça para falar daquele lazarento chinês, genocida, infanticida, que é o Xi Jinping. Só que agora mudou. Agora eles estão, talvez Donald Trump, todo o sistema americano político está mudando, pressionando aqui na América Latina, e os jornalistas, você tem que entender o seguinte, os empresários pensam o quê? Poxa, quando eu era o Joe Biden, eu tinha que obedecer o Joe Biden. Porque os Estados Unidos é a moeda corrente do mundo, o dólar, petróleo e tecnologia. Então temos que obedecer o reizinho, os Estados Unidos. Mas é menos pior o reizinho dos Estados Unidos do que se fosse o rei, o Xi Jinping ou Putin. Então a economia, os empresários, as grandes empresas do Brasil, da América Latina, escuta, quem que está falando agora? Quem está falando agora é o Donald Trump. Quem estava falando em 2022 era o corno de Joe Biden. Então todo mundo obedeceu e derrubaram o Bolsonaro na mão grande e prenderam ele ainda. Agora quem está dando as cartas é Donald Trump. E se a imprensa e a empresa, se a empresa está mandando, as empresas, os grandes investidores estão obedecendo às ordens, então o que precisa? Precisa os jornalistas também obedecerem às ordens. Manipular a opinião pública, é isso que eles estão fazendo. Eles estão agora manipulando a opinião pública contra o STF, contra o governo federal, para repercutir nas pesquisas e, consequentemente, nas caixas mágicas, que são as urnas eletrônicas, que também não confio. É triste saber que a gente vive um sistema assim, mas é muito melhor do que se fosse o Joe Biden dos Estados Unidos apoiando novamente esse lazarento, corrupto, canalha que está aí na presidência. Vamos passar aqui para as pesquisas. Polymarket, aqui é uma casa de aposta, não é uma pesquisa. O que essa casa de aposta mostra? Mostra a intenção do povo, o que ela está enxergando. As pessoas estão apostando. Então quando se aposta é porque você acha que você vai ganhar, né? Ninguém aposta para perder. E a Polymarket deu o Donald Trump vencendo, deu o Joe Biden vencendo, deu o Lula vencendo, e agora a Polymarket está dando Flávio Bolsonaro vencendo. Agora o Flávio Bolsonaro está com 44,1% das intenções de votos contra 42% de Luiz Inácio Lula da Silva, passando muito, e não para. Tem mais pesquisas saindo aqui, como essa aqui, que o Flávio Bolsonaro aparece com 48% e o Lula 45%. Escuta só. Vamos chamar, então, a pesquisa de segundo turno, Isso. né, Paula Nobre? Depois a gente continua por aqui. É isso, nós temos a pesquisa de segundo turno em relação à intenção de voto. No cenário de segundo turno, a gente tem Flávio Bolsonaro com 48%, Lula com 45%, nenhum branco ou nulo com 5%, não sabe ou não respondeu com 3%. A gente tem Flávio Bolsonaro à frente, então, Alan Gani. O que explica essa evolução do Flávio Bolsonaro? Olha,
É claro que o Flávio Bolsonaro, ele tem a vantagem de ter o sobrenome Bolsonaro, a marca Bolsonaro, que isso evidentemente traz votos. Agora, ele tem uma vantagem adicional em relação ao pai dele, porque o Flávio Bolsonaro é uma pessoa menos reativa, mais da composição. Ele tem uma capacidade de articulação melhor. Então, provavelmente, o Flávio Bolsonaro esteja conseguindo furar a bolha, né? E pegar votos ali da centro-direita, ou mesmo daquela direita que na eleição passada acabou não votando em Jair Bolsonaro. Então, por conta disso, é o que explica o avanço do Flávio Bolsonaro e a liderança nas pesquisas, Paulo. Eu vou ser muito sincero para vocês, eu acredito que esse avanço nas pesquisas é isso que eu falei para vocês, a interferência do Donald Trump em toda a América Latina. O Milei ganhou de lavada as midterms da Argentina, as eleições de meio de mandato, no qual as pesquisas estavam dando que ele iria perder. Ele ganhou de lavada. Daí nós temos Honduras, nós temos o Paraguai, nós temos o Bukele, nós temos o Cast no Chile, que ganhou com o apoio do Donald Trump. E em Honduras, o candidato também ganhou com o apoio do Trump. E isso está irradiando também aqui para o Brasil. O sistema está mudando. Então o que tem que acontecer? Como eu falei para vocês, os donos do mundo estão dando as cartas. Os empresários têm que obedecer. Os jornalistas obedecem os empresários. Começam a atacar juízes do STF que estão ligados diretamente a esse governo corrupto. Né? Saiu uma pesquisa que mostra que a maioria da população acredita que o STF esteja ligado ao governo do Lula. E essas mesmas pessoas acreditam que tanto o governo Lula quanto o STF estão ligados diretamente nos escândalos do INSS e do Banco Master. Então, essa mudança nas pesquisas é um reflexo da ordem lá de cima, da ordem dos Estados Unidos, que afeta os empresários, que afeta a imprensa, que acaba afetando as pesquisas e depois vai afetar também as urnas eletrônicas, como a gente sabe como funciona, né? Passando aqui, para a próxima. Governo Trump aponta viés político em atuação de juízes no Brasil. Quem poderia imaginar, né? Alerta internacional. Governo Trump acusa a justiça brasileira de agir politicamente e expõe desgaste da democracia. O que antes era apenas crítica interna, agora ultrapassou fronteiras e virou denúncia internacional. Integrantes do governo do ex-presidente Donald Trump passaram a apontar um viés político na atuação de juízes brasileiros, levantando uma suspeita grave. A justiça no Brasil estaria deixando de ser imparcial para atuar como instrumento de poder. A acusação é direta e devastadora. Nos bastidores, autoridades americanas avaliam que decisões recentes no Brasil não seguem apenas critérios técnicos ou jurídicos, mas sim interesses políticos claros. Em outras palavras, juízes estariam ultrapassando seus limites constitucionais para interferir no jogo político. Isso não é detalhe? Isso é ruptura institucional. Além do mais, juízes como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes estariam atolados em escândalos bilionários de corrupção envolvendo o caso do Banco Master, onde somente a esposa de Moraes levou a bolada de 129 milhões de reais em contratos suspeitos. O mundo está vendo. A crítica vinda dos Estados Unidos escancara algo ainda mais preocupante. O Brasil começa a ser visto lá fora como um país onde a segurança jurídica é instável porque seus juízes são corruptos. Para investidores, isso é um pesadelo. Para a democracia, é um sinal de que só existe quando o assunto é perseguir os opositores. Internamente, o cenário é ainda mais grave, pois 70% da população acredita que os ministros do STF são corruptos e estão envolvidos diretamente nos escândalos do INSS e Banco Master. Diante de tudo isso, só resta uma pergunta. O povo brasileiro vai fazer alguma coisa ou vai ficar esperando a boa vontade de Donald Trump? Quem poderia imaginar, né, que a população hoje, a grande maioria da população, acha que o STF, que um órgão que até 10 anos atrás ninguém nem sabia que existia, não sabia nem para que servia, e hoje a população está acordada sabendo e afirmando que é um órgão corrupto.
assim como o governo federal. Se você pega e coloca um bandido na presidência, ele vai colocar bandidos no STF para se blindar. É assim que o Brasil funcionou a vida toda. E a população nem sabia como funcionava essa teia de corrupção. E agora a população sabe. Uma pesquisa mostrou que a maioria acha que os ministros do STF estão envolvidos em escândalo de corrupção. Quando que a gente poderia imaginar uma coisa dessa? Sabe, parece que tá tudo muito desmoronando, cada dia que passa é mais desgraça, eles enterram a CPMI do INSS, mas a população está acordando. A população não sabia nem como funcionava o STF e agora ela sabe os 11 ministros, agora são 10, né, porque o Boca de Veludo saiu, mas ela sabe os 10 ministros, mas não sabe os 11 jogadores da seleção brasileira. E tem mais. Saiu uma pesquisa que os jovens de 16 a 24 anos, 70% dos jovens, esses que foram diretamente atingidos pela lei do FELCA, eles se consideram conservadores de direita e não confiam no governo Lula e na esquerda. 70%, 7 de cada 10 jovens são de direita. Para vocês verem que sempre fica mais escuro antes do amanhecer. A população reconhece o STF como uma instituição corrupta e os jovens, 70%, não querem saber de comunismo, socialismo. Comunismo e socialismo só funciona no inferno, que é para onde o Lula e todos eles precisam ir urgentemente. Eu sou Pablo Zonatti, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Eu também não acredito nas pesquisas, eu também não acredito nas caixas mágicas. Eu nem acho que o Flávio Bolsonaro é o salvador da pátria, mas eu tenho certeza que é necessário tirar esse bandido que está na presidência. E se você concorda, curta, se inscreva, compartilhe. Forte abraço, tchau, tchau.